Olá, meus queridos alunos e futuros residentes da SESDF. Vamos iniciar nossa revisão de véspera nesta aula. E olha só que legal, no final da aula eu trouxe para vocês um presente incrível. Vocês vão acessar os principais tópicos, os principais temas que na minha análise, na visão que eu fiz aqui de todas as questões da banca, e dos últimos anos, né, da banca, uma análise bem completa mesmo, existem temas que são muitíssimo cobrados ali dentro da banca e que eu tenho certeza que vão estar na prova de vocês. Então, são temas que são muito interessantes de vocês fazerem o quê? Focarem nessas temáticas, certo? Então, vamos começar a nossa revisão de véspera. Lembrando que é muitíssimo importante que você já tenha acessado as questões antes da aula, tentado resolver para que aqui na aula você possa tirar as suas dúvidas e acessar ainda mais o estudo reverso, né, que é o método que eu mais indico para vocês para uma fixação maior do conteúdo. Após esta aula, fica disponível para vocês também o simulado de questões pós-fixação e também um simulado específico da legislação do SUS para vocês treinarem bastante, ok? Então, após a aula, é importante também que vocês treinem por esses dois materiais, por esses dois simulados e que vocês olhem, analisem os erros de vocês, ok? Bora lá então. Primeira questão é sobre o tema de segurança do paciente. Near miss, quase erro. Então, ó, near miss é um quase erro, é a mesma coisa, tá? Então, não se confunda em relação a isso. Near miss é um termo amplamente utilizado na área de segurança do paciente para descrever eventos que quase resultaram em danos ao paciente, mas foram evitados por circunstâncias fortuitas ou intervenção oportuna. Na assistência, é correto indicar a ocorrência de near miss quando? Letra A. Um paciente quase recebe, olha só a palavra que já aparece aqui para nós na letra A, quase recebe um medicamento destinado a outra pessoa com um nome semelhante. Então, digamos que fosse um medicamento ali do João da Silva e ele estava sendo entregue ao João de Souza. Então, quase foi entregue. Mas antes, o profissional, antes de iniciar a infusão, ele, ali ó, inadvertidamente a recusa. Então, o paciente recusou a medicação porque viu que o nome estava errado. Então, o profissional foi lá, instalou a medicação, só que o paciente viu que tinha alguma coisa errada. Então, ele falou: não, não quero fazer essa medicação porque não é meu nome. Ou seja, isso foi o que? Um quase erro. A letra A está correta, é um quase erro. Quase aconteceu este evento, essa situação que poderia ser ali um evento adverso. Letra B. Um paciente tiver sofrido uma queda do banheiro do hospital e fraturado o quadril. Se o paciente teve uma queda e teve um dano, então ele caiu, sofreu um dano, né? Teve ali uma fratura de quadril. Isso se configura como um evento adverso. Se esse paciente caiu, mas não aconteceu nada, foi o quê? Um incidente sem dano. A mesma coisa que na letra A. Vamos pensar aqui na letra A, não em um quase erro, mas vamos supor que o paciente tinha recebido a medicação errada, era de um outro paciente. Isso foi percebido pela equipe. Só que foi monitorado ali, o paciente não teve nada, não aconteceu nada com ele, não teve nenhuma reação adversa. Então, isso foi um incidente sem dano. Agora, se o João da Silva recebesse o medicamento do João de Souza e ele tivesse uma parada cardiorrespiratória porque ele teria alergia àquela medicação, isso seria o quê? Um evento adverso. Então, vejam os termos, sempre relacionem essas temáticas com o que está acontecendo ali com o paciente. Sempre pensem o que aconteceu. Vejamos a letra C. A bolsa de sangue tiver sido conectada ao paciente errado e não tiver resultado em danos à sua saúde. Então, bolsa foi conectada ao paciente errado, mas ele não teve resultados em danos à sua saúde. Então, é um incidente sem danos. Letra D. Um paciente tiver recebido a dose incorreta de um medicamento e não tiver apresentado alterações clínicas e laboratoriais após o incidente. Também é um incidente sem dano. E letra E. O paciente tiver desenvolvido uma infecção hospitalar em razão da falta de práticas adequadas de higiene das mãos
pelos profissionais de saúde. Então, aqui, né, a gente tem na letra E um evento adverso porque resultou em danos ao paciente. Então, a nossa letra correta ficou a letra A. E olha só, gente, uma dica importante para vocês. As questões da banca, tá, da IATS, quando trazem segurança do paciente, elas geralmente trazem essas conexões. Elas trazem um caso e aí você precisa determinar esse caso, se ele foi um evento adverso, se ele foi um near miss, se ele foi um incidente. Então, é bem importante vocês estarem fazendo essa identificação também, usando aqui a parte clínica, né, a parte prática, que foram exemplos aqui que eu trouxe para vocês também. Então, os conceitos chaves da classificação internacional de segurança do paciente. Eu canso de falar para vocês que isso aqui tem que ser tipo assim, um guia de bolso. Vocês têm que andar com essas informações no bolso de vocês, porque toda prova cai. Toda prova cai. Então, estejam conscientes disso. Guardem isso para vocês. E para vocês entenderem de forma mais fácil, vamos trazer exemplos de novo. Então, dano. Se ele traz lá para você que houve um comprometimento da função, da estrutura do corpo, ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, incapacidade, disfunção, que pode ser física, social ou psicológica, é o dano. Então, exemplo, uma fratura. Fratura decorrente de um evento que aconteceu, isso é um dano. A fratura foi o dano. Então, a fratura é um dano. O paciente teve uma PCR, o PCR é um dano. O paciente teve alterações psíquicas por conta ali de um erro. Isso é um dano, tá? O risco é a probabilidade de um incidente ocorrer. Então, vejam, um medicamento, digamos que a gente tem um medicamento, deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Eu não tenho coisas iguais aqui, parecidas. Vou pegar aqui um brinco meu. Tenho 2 brincos aqui. Digamos que esse brinco aqui é um medicamento, tá? Então, esse medicamento aqui, ele é um medicamento para coração e esse outro medicamento aqui é um medicamento para o rim. E eles são bem parecidos, a embalagem é muito parecida. Ou seja, se as embalagens estão parecidas, a gente tem o que? Um risco, certo? Então, é o risco de eu administrar um medicamento errado, porque eles são muito parecidos. Vocês já viram isso na televisão, né? Houveram casos já que aconteceram exatamente isso, um medicamento muito parecido um com o outro, foi administrado errado e aí o paciente teve um dano. Então, medicamentos parecidos são um risco. Paciente que está ali com a grade do leito abaixada, e ele é um paciente idoso, muito frágil, se você percebe a grade do leito abaixada, aquilo se configura como um risco dele cair, um risco dele se machucar. Se nós temos um banheiro que está sempre se alagando lá no hospital, o banheiro do paciente está sempre alagado, nós temos isso como um risco de acontecer uma queda e de acontecer um dano também. Então, risco se configura como essas situações em que a gente pode ter um dano ou um evento ali. Incidente. Incidente é evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. E aí, no incidente, a gente tem o incidente, que é a definição que nós temos, e o incidente sem lesão. Então, o incidente sem lesão é aquele que atingiu o paciente, mas não causou dano. Como o exemplo aqui que a gente falou do João. Então, vamos supor que o João teve o medicamento administrado, mas era o medicamento do João da Silva e não do João de Souza. Mas ele não teve nada, não aconteceu nada, foi monitorado, deu tudo certo. Então, isso é um incidente sem lesão. Uma circunstância notificável. Circunstância notificável é um incidente com potencial dano ou lesão. E a gente precisa lembrar que circunstância notificável é basicamente tudo, a gente notifica tudo. Elisa, você ouviu um medicamento que é parecido, são 2 medicamentos parecidos? Ah, mas não aconteceu nada, né? Eu quase administrei errado ali no paciente, mas não teve nada. Então, como não aconteceu nada, não atingiu o paciente, eu não vou notificar? Errado. Você vai notificar. Circunstância notificável. Porque a gente precisa entender os processos, o que aconteceu nos processos que você pegou um medicamento errado, que você quase administrou no paciente. Então, os processos precisam ser modificados. Por isso, circunstância notificável vai se aplicar, inclusive, a riscos, inclusive a um quase erro, tá? A gente não vai notificar apenas eventos adversos, a gente vai notificar situações também que a gente percebeu ali que poderia ter ocasionado algum incidente. O near miss, que é um incidente que não atingiu o paciente, ou seja, um quase erro. O incidente sem lesão, que a gente já falou, e o evento adverso, que é aquele incidente que resultou em dano ao paciente. Então, qualquer incidente em que há
aconteça um dano, vocês já sabem as definições ali, o comprometimento. Acontecer um dano é um evento adverso, ok? Vamos para a questão 2 de código de ética. De acordo com a resolução COFEN 564 de 2017, que trata do Código de Ética de Enfermagem, no que se refere ao consentimento do paciente, assinale a alternativa correta. Dica para vocês, a hora que vocês estiverem resolvendo questões de código de ética, vão na resolução, tá? Vão lá na resolução. Se você for lá na resolução, você vai pesquisar consentimento, você vai ver que aparece ali 4 palavras, se eu não me engano, consentimento. Então, olha que interessante. A mesma coisa, eu indico vocês irem no código de ética e pesquisem sobre esteto. Pesquisem lá no código de ética, esteto, coloca lá um Ctrl F, esteto. Vocês vão ver que tem acho que uns 10 ou 11 estetos, se eu não me engano. Esses estetos, vocês saibam, decore salteado, porque são fundamentais, é o que mais cai na prova de vocês aqui, principalmente na banca, tá? Ela adora trazer essa parte dos excetos para vocês também. Então, deem uma olhada nisso, que é bem importante. Então, vamos lá, ela está perguntando sobre o consentimento. Letra A. A comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal de casos de violência contra idosos somente é permitida mediante consentimento do paciente. Não, né, gente? Porque casos de violência contra idosos, contra criança, né, contra pessoas vulneráveis, são de notificação compulsória, né? Principalmente aqui no que diz a letra A, seria aqui no caso conforme o Estatuto do Idoso, tá? Então, não, a gente não precisa da obtenção do consentimento para comunicar os órgãos competentes nestes casos aqui. Letra B. Deve-se manter sigilo com relação ao fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto em casos de consentimento verbal da pessoa envolvida. Gente, na verdade, aqui nós precisamos ter uma autorização formal. Então, lá, né, no Código de Ética, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que exatamente está escrito que é preciso ter um consentimento formal por escrito da pessoa. Letra C. A prática profissional está assegurada quando não houver capacidade de decisão por parte do paciente assistido ou na ausência do respectivo representante legal ou responsável. Sim, né, gente? Se a gente tiver ali uma questão de saúde, nós vamos precisar assegurar a prática profissional. Então, se a pessoa não tem, né, a capacidade de decisão, e se não tiver também um representante legal e a pessoa está em uma condição que ela precisa de atendimento, nós precisamos assegurar a prática de saúde a este paciente, essa pessoa. Então, está correto. A letra D. Não é permitido executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou de seu representante legal, exceto em urgências. Aqui está errado, tá? E letra E, a obtenção do consentimento do paciente é uma formalidade burocrática, que não necessariamente requer comunicação prévia. Requer sim a comunicação prévia, né? Então, opa, mudei aqui a tela, pera um pouquinho. Pronto, letra C, então, é a nossa letra correta. Vamos ver aqui, ó, trouxe para vocês o que diz o artigo 50, que é o artigo do dever, né? Um dever assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal ou decisão judicial. Só que vejam aqui no parágrafo único, ficam resguardados os casos em que não haja capacidade de decisão por parte da pessoa ou na ausência do representante ou responsável legal. Então, ficam resguardados os casos em que não há capacidade de decisão. Então, é como eu falei para vocês, não tem como, né, a gente não atender o paciente. Ah, não, o paciente aqui, ele está em uma condição que ele não consegue falar, ele não tem representante legal, e assim, então não vou cuidar da saúde dele, não vou fazer nada que ele que se vire. Não, né, gente, ó, ficam resguardados os casos em que não haja capacidade de decisão por parte da pessoa ou na ausência do representante ou responsável legal, certo? Então é exatamente isso que a questão trouxe, cuidado para vocês não se confundirem. O artigo 51. Responsabilizar só é um dever, responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada por individual ou equipe. Então, isso aqui é importante também, que cai muito nas provas de vocês, tá? Nessa questão de faltas. Então, se, meu colega que fez, então eu tô nem aí, não sou eu. Não,
o seu colega da sua equipe. Então, você também vai responsabilizar-se desde que você tenha participação ou conhecimento prévio do fato. Olha só, artigo 52, trouxe para vocês porque fala sobre o sigilo, então é muito importante vocês entenderem essa parte do sigilo também. Manter sigilo é um dever, ó, manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da sua atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial ou com consentimento escrito. Vejam que na questão ali, na alternativa, ela trouxe verbal, então é consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal. Permanece o dever, mesmo quando o fato seja de conhecimento público ou em caso de falecimento da pessoa envolvida. Então, mas veio uma famosa que eu atendi uma mulher famosa e assim, todo mundo sabe que ela tá grávida, mas eu vou espalhar para todo mundo mesmo assim. Não, permanece o sigilo, tá? Mesmo de que seja de conhecimento público ou se a pessoa veio a falecer. E o fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando for necessário a prestação da assistência. Então, bem tranquilo a gente entender esses tópicos aqui, né, da parte do código de ética. Dica para vocês quando vocês forem estudar código de ética para as provas. Separe ali os direitos e deveres que são parecidos. Então, vocês podem fazer uma tabelinha, direitos e deveres que são similares. Criem uma tabelinha para vocês estarem entrando e analisando sempre que possível. Outra dica é vocês, como eu falei para vocês, entrem lá na resolução e vão buscarem, exceto, busquem o que fala ali sobre parágrafo único. Os parágrafos únicos são importantes porque muitas vezes eles trazem uma informação ali a mais, exatamente como a gente trouxe aqui no artigo 50. Então, parágrafo único, é importante vocês olharem também. Então, tarefa de casa para vocês. Vocês vão lá no código, vão pesquisar exceto, vão ver tudo que traz exceto para vocês, tá? Vocês podem até criar aí um flashcard disso para vocês. Flashcard de cada exceto. Vão lá e vão pesquisar depois parágrafos únicos. Então, parágrafo único. Cada parágrafo único que tiver no código, vocês vão anotar também. E o que trouxer ali sobre consentimento, que também é importante que vocês saibam, para que pegue também essa parte do sigilo. Combinado? Então, tarefa de casa aí para vocês sobre o código de ética. Questão 3, que fala sobre morte encefálica. Sobre esse tópico aqui, gente, de morte encefálica, a IADES costuma cobrar bastante esse termo, tá? O termo de morte encefálica, este conteúdo, este tema. E também sobre doação de órgãos. Então, doação de órgãos, doação e captação de órgãos, morte encefálica é muito cobrado dentro das provas. Então, é uma temática, assim, quentíssima, que geralmente acaba caindo aí em todas as provas da banca. Então, tema quentíssimo para vocês revisarem também. Vamos para a questão aqui. Segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina 2173 de 2017, os procedimentos para a determinação da morte encefálica devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentam coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal e apneia persistente. A respeito do diagnóstico da morte encefálica, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá para o que fala cada uma das alternativas. Letra A. São necessários 2 exames clínicos realizados por um neurologista, que confirmem coma não perceptivo e ausência de função do tronco encefálico. Na verdade, não é obrigatório esses 2 exames clínicos, tá? Por um neurologista. A resolução, na verdade, traz que os exames devem ser realizados por 2 médicos capacitados e independentes. Então, não precisa ser neurologista, tá? Então, não precisa ser neurologista. Então, 2 médicos capacitados que possam, né, realizar aqui esse exame clínico. Então, letra A, errado. Letra B. Uma das condições que o exame clínico deve evidenciar para a confirmação da morte encefálica é a ausência do reflexo de tosse. Perfeito, gente, tá? A ausência do reflexo de tosse é um dos sinais clínicos que devem ser avaliados para confirmar a morte encefálica. Vamos para as outras alternativas aqui. Letra C. A declaração de óbito terá data da morte definida retrospectivamente com base no primeiro exame clínico que evidenciou o coma não perceptivo. A data e hora da morte encefálica são definidas com base no teste confirmatório final e não de forma retrospectiva, tá? Então, letra C, errada.
Letra D, o exame que comprova a ausência da atividade encefálica é facultativo, se os demais sinais clínicos determinantes para a morte encefálica estiverem presentes. Errado também, né? O exame complementar, ele aqui precisa, né? A gente precisa dele para comprovação dessa ausência de atividade encefálica, então ele é obrigatório, lá na resolução traz que é obrigatório mesmo. Então, D, errado. E letra E, o paciente precisa estar sob uso de drogas sedativas ou depressoras do sistema nervoso central. Não, ele não pode estar sob uso de drogas sedativas ou depressoras, porque eles podem interferir ali no diagnóstico. Então, 3, letra B. Vamos ver um pouquinho aqui sobre o que diz, né, a morte encefálica, os conteúdos, né, que a gente vê sobre morte encefálica. Então, olha só. Definição de morte encefálica. Ela é a morte de fato que é compreendida pela perda completa e irreversível das funções encefálicas cerebrais. É definida pelo quê? Cessação das funções corticais e do tronco encefálico ou tronco cerebral. Cuidado, tá? Porque às vezes as questões trazem assim para vocês. Ela é definida apenas como a cessação aqui do tronco encefálico e do tronco cerebral. Não, é aqui, ó, pela cessação das funções corticais e do tronco encefálico, ok? Quando isso ocorre, a parada cardíaca será inevitável. Embora ainda haja batimentos cardíacos, a respiração não acontecerá sem a ajuda de aparelhos e o coração não baterá por mais algumas horas. Por isso, a morte encefálica caracteriza a morte de um indivíduo. Quando é constatada a morte encefálica, que é irreversível, o óbito da pessoa é declarado. Nessa situação, os órgãos e tecidos podem ser doados para transplante, mas aqui após o consentimento familiar. Né? Então, se a pessoa colocou lá que ela quer ser doador, né? Enfim, tem o consentimento do familiar também. A Lei 9434 de 97, conhecida como a Lei dos Transplantes. Então, eu trouxe essa lei aqui para vocês, porque como a banca adora pedir questões dessa temática, vai que pede lá para você saber o número da lei. Então, vocês já sabem aqui, Lei 9434 de 97, é a Lei dos Transplantes, estabelece que a doação de órgãos após a morte só pode ser realizada quando for constatada a morte encefálica. Quando o óbito ocorreu por parada cardiorrespiratória, né, coração parado, pode ser realizada apenas a doação de tecidos. Olha que interessante aqui, tá? Então, esse aqui é um fator interessantíssimo. Ó, flashcard para vocês criarem aí. Quando o óbito ocorre por PCR, pode ser realizada apenas a doação do quê? Apenas a doação de tecidos. Então, córnea, pele, ossos, né, são exemplos aqui para vocês. Então, isso aqui, muito importante, pode cair na prova de vocês. Como que é feito o exame clínico, né, na morte encefálica que nós temos aqui? Então, primeiro a gente tem o coma não perceptivo, que é um estado de inconsciência permanente com a ausência da resposta motora supraespinhal a qualquer estimulação. Particularmente dolorosa, intensa em região supraorbitária, né, que a gente faz ali no paciente esses testes, trapézio e leito ungueal dos 4 membros. A presença de atitude de descerebração ou decorticação invalida o diagnóstico da morte encefálica. Então, se o paciente tiver descerebração ou decorticação, vai invalidar o diagnóstico de ME. Olha só sobre a ausência de reflexos do tronco cerebral. Nós vamos ter aqui esses 5, tá? Então, ausência do reflexo fotomotor. Pupilas fixas e sem resposta à estimulação luminosa intensa, podendo ter contorno irregular, diâmetros variáveis ou a pupila estar assimétrica. A ausência de reflexo córneo palpebral. Então, o paciente não tem resposta de piscamento à estimulação direta, né, do canto lateral inferior da córnea, quando há gotejamento de soro fisiológico gelado ou algodão embebido em soro fisiológico ou água destilada. Não existe aqui, ó, reflexo óculocefálico. Então, a ausência do desvio, né, dos olhos durante a movimentação rápida da cabeça no sentido lateral e vertical. A gente não realiza isso em pacientes com lesão de coluna cervical suspeitada ou confirmada, né? Claro que a gente não vai fazer isso com o paciente, né? Virar o tronco dele ali. A ausência do reflexo do vestíbulo calórico. Então, há a ausência de desvio dos olhos durante um minuto de observação após irrigação do conduto auditivo externo com 50 a 100 ml de água fria.
com a cabeça colocada em posição supina a 30 graus. O intervalo mínimo do exame entre ambos os lados deve ser de 3 minutos. Olha que legal aqui, nessa parte da ausência do reflexo vestíbulo calórico, a gente tem bastante informação, né? Então, já fiquem atentos também. Realizar otoscopia prévia para constatar a ausência de perfuração timpânica ou oclusão do conduto auditivo externo por cerúmen. E o que trouxe a nossa alternativa, a ausência do reflexo de tosse. Então, existe ausência de tosse ou bradicardia reflexa à estimulação traqueal com a cânula de aspiração. Então, aqui faz parte do exame clínico da morte encefálica. Dica para vocês, como eu falei, peguem aqui esses termos, esses conceitos e revisem, porque muito provável vai cair na prova de vocês, tá? A banca adora cobrar essas temáticas de transplante de órgãos, doação de órgãos, né, e morte encefálica, ok? Vamos para a próxima questão de número 4. No contexto da ressuscitação cardiopulmonar, RCP em adultos, a administração de medicamentos desempenha um papel crucial. Com base nas diretrizes mais recentes no que se refere às drogas utilizadas na RCP, assinale a alternativa correta. Dica também, gente. IADS, né, a banca adora cobrar parte da RCP aqui para vocês, né, o conceito de RCP, mas principalmente sobre as drogas, então sobre os medicamentos que nós vamos utilizar na RCP, tá? Então a banca adora cobrar essa parte. Então não é só você saber quantas compressões o básico mínimo todo mundo sabe. IADS vai um pouco mais a fundo e quer saber se você sabe, se você entende das medicações também, ok? Então vamos lá. Vamos lá. No contexto da ressuscitação cardiopulmonar em adultos, a administração de medicamentos desempenha um papel crucial. Com base nas diretrizes e no que se refere às drogas utilizadas, assinale a alternativa correta. Vamos lá para a letra A. Letra A. A amiodarona é o fármaco de escolha como agente antiarrítmico durante a RCP, sendo administrado preferencialmente por via intravenosa, na dose inicial de 300 mg, seguido por 150 mg se necessário. Perfeito, né, gente? Letra A já é a nossa resposta aqui de cara correta. O que a gente tem que olhar aqui nessa parte da amiodarona, né? Durante a RCP, nos casos que a gente tem taquicardia ventricular sem pulso, né, TVFV ou fibrilação ventricular, né, então e FV, né, refratária à desfibrilação, a amiodarona vai ser o antiarrítmico aqui de primeira linha. E a dose recomendada está corretíssima, é de 300 mg intravenoso em bolos. E a gente pode repetir com 150 mg se necessário. Tá? Então, é o que nos traz lá a American Hearts Guidelines para nós, certo? Então, perfeita a letra A. Vamos ver as outras alternativas. Letra B. A administração de atropina é recomendada como primeira linha de tratamento para bradicardia sintomática durante a RCP, com uma dose inicial de 1 mg por via intravenosa. A atropina, ela é recomendada aqui para a bradicardia sintomática no paciente com pulso, mas ela não vai ser utilizada aqui na RCP em assistolia em ritmos sem pulso. Então, a dose vai ser 0,5 a cada 3, né, a 5 minutos para bradicardia. Então, um total de 3 mg. Então, tá errado por conta desta primeira linha aqui para bradicardia, tá? Letra C. O uso de bicarbonato de sódio é rotineiro durante a RCP para a correção de acidose metabólica, sendo administrado na dose de 1 mg por quilo. Errado, né, gente? O uso de bicarbonato não é rotineiro durante a RCP. Ele é reservado nos casos em que a gente tem situações específicas, né? Então, uma acidose metabólica grave, uma hipercalemia ou uma intoxicação por antidepressivos, né? A gente vai utilizar o bicarbonato aqui neste caso. Então, o uso indiscriminado dele também pode prejudicar o metabolismo celular. Então, ele não é, né, rotineiro, errado por conta desse rotineiro. Então, se aparecesse ali, né, nos casos de uso de antidepressivos, a gente poderia até marcar como correto, né? Mas não é rotineiro. Letra D. A epinefrina é administrada preferencialmente por via intramuscular na dose de 1 mg a cada 3 a 5 minutos durante a RCP, mesmo em casos de assistolia.
Errado, né, gente? A epinefrina deve ser administrada por via intravenosa ou intraóssea e não intramuscular. E a dose, 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos, nos casos aqui de ritmos não chocados. Então, a sistolia, né, o AESP ou o FV-TV sem pulso. E a letra E nos traz aqui, fala sobre o uso de vasopressina, que foi totalmente abandonado nas diretrizes atuais de RCP, sendo substituído exclusivamente pela epinefrina como agente vasoativo de escolha. A vasopressina realmente foi retirada lá nas diretrizes de 2015 e ela foi substituída pela epinefrina aqui como o agente vasopressor recomendado atualmente, tá? Então, a gente não vai colocar aqui o que a, a letra E colocou aqui, né? É totalmente abandonado, certo? Então, letra A ficou a nossa letra correta. Vamos ver aqui o que nós temos sobre a RCP de qualidade, que é o que mais cai nas provas de vocês também. Então, a RCP de qualidade consiste de 100 a 120 compressões de 5 centímetros de profundidade. Para ter uma RCP de qualidade também, nós vamos sempre fazer uma RCP onde a gente vai evitar uma ventilação excessiva, porque a ventilação excessiva pode trazer prejuízos ali também para o nosso paciente. Quando a gente estiver utilizando o choque, vamos fazer uma carga do choque bifásica. A recomendação é a dose inicial de 120 a 200 joules e a monofásica 360 joules. Então, isso aqui também é importantíssimo para vocês saberem, porque cai bastante nas provas. Tratamento medicamentoso. Então, a gente vai ter aqui, ó, dose intravenosa ou intraóssea de epinefrina, 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos. A dose IV e IO de amiodarona, como a gente viu na questão, primeira dose, o bolus vai ser de 300 miligramas. Olha só, gente, as diferenças de epinefrina e amiodarona. Esta parte aqui interessantíssima vocês saberem, porque vai cair na prova de vocês. Não sei porquê, mas eu tô sentindo que vai cair uma questão de RCP na prova de vocês. Então, assim, ó, estudem a parte de RCP, viu? Principalmente essa parte de medicamentos. Eu tô sentindo que vai aparecer na prova de vocês, tá? Então, a epinefrina, ó, 1 miligrama intravenosa ou intraóssea, sendo iniciada após o segundo choque. Então, cuidado, imagine se aparece lá para vocês, iniciando após o primeiro choque, não é? Após o segundo choque. E vai ser repetida, pode ser repetida a cada 3 a 5 minutos. A gente vai usar a epinefrina em ritmos não chocáveis. Já a amiodarona, a primeira dose vai ser 300 miligramas IV ou IO, em bolos, sendo iniciada após o terceiro choque. Então, epinefrina após o segundo e a amiodarona após o terceiro choque. Na segunda dose, a gente vai ter aqui 150 miligramas IV ou IO, então intravenosa ou intraóssea, após o quinto choque. Nós não vamos utilizar a amiodarona na sistolia sem pulso, aqui, né, e na assistolia. Então, a amiodarona não vai ser utilizada nesses casos aqui. Eu aposto que alguma questão vai cair trazendo exatamente isso aqui para vocês, tá? Exatamente aqui essas diferenças entre epinefrina e amiodarona e esses conceitos, porque a gente tem algumas informações aqui da epinefrina e da amiodarona que são bem importantes. Então, estudem e revisem essa parte aqui, ok? Vamos para a questão 5, que também é, ó, mais uma questão da banca falando sobre epinefrina. Então, vocês estão vendo o quão importante é esse estudo aqui da RCP, principalmente dos medicamentos, né? Vamos lá, então. Vamos lá. A epinefrina é um fármaco simpatomimético agonista dos receptores alfa e beta. E por esse motivo, consiste em um potente vasoconstritor. Olha só, importante essa definição para vocês. A epinefrina é um vasoconstritor. A respeito da sua administração no atendimento de parada cardiorrespiratória, assinale a alternativa correta. Letra A. Quando em PCR, o paciente que apresentar um ritmo não chocável, olha só o que a gente viu aqui, usar em ritmos não chocáveis epinefrina. Pode receber a epinefrina assim que possível. Batata, gente, olha só que acabamos de ver, acabamos de revisar essa parte aqui, batata, batatinha, questão dada para vocês, né? A próxima questão foi dada. Então, aposto muitíssimo que essa parte aqui dos medicamentos vai cair na prova de vocês, certo?
Então, pegaram aqui, letra A, nossa alternativa correta. Então, perfeito. Ritmos não chocáveis, a gente vai usar epinefrina. É recomendada que o mais cedo possível em ritmos não chocáveis. Então, assistolia, atividade elétrica sem pulso, ok? E a dose recomendada, de novo, 1 miligrama IV ou IO a cada 3 a 5 minutos. Então, IV, IO a cada 3 a 5 minutos, onde a gente vai combinar, claro, com compressões torácicas de qualidade. Letra B, vamos identificar aqui os erros das outras alternativas. B, em ritmos não chocáveis, é aconselhado administrar epinefrina após falha nas tentativas de desfibrilação. Na verdade, aqui, né, nos ritmos chocáveis, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, a epinefrina vai ser administrada após 2 ciclos de desfibrilação, se não houver um retorno à circulação espontânea. Então, a gente já viu isso aqui, ó. Quando a gente vai usar a epinefrina após o segundo choque, ok? Letra C. O uso da epinefrina ativa os receptores beta 2 em alguns vasos, levando à vasoconstrição. Então, a ativação desses receptores beta 2 aqui não causa vasoconstrição, mas ele causa vasodilatação. Apesar da epinefrina aqui, né, consiste em um vasoconstritor, quando ela ativa essa parte do beta 2, vai causar vasodilatação em vasos específicos, tá? A vasoconstrição que é promovida pela epinefrina é devido à ativação dos receptores alfa 1. Olha só isso, gente. Olha só isso. Que coisa mais aprofundada aqui que a gente está vendo, que conteúdo mais aprofundado. Imagina só cair lá na sua prova, às vezes do alfa 1, beta 1, você não entende. Então, o alfa 1, tá? O alfa 1 aqui, tá? Ele vai ser ativado. Por quê? Ativou o alfa 1 pela vasoconstrição que a epinefrina faz. Então, é lá no alfa 1, vasoconstrição. O beta 2 vai causar vasodilatação. Ok? Então, ó, aprofundamento top aqui para vocês anotarem, porque vocês estão vendo, cai na prova, essa questão de alfa e beta aí. Então, é bom vocês já estudarem e revisarem essa parte. Letra D. A administração de epinefrina durante a PCR não aumenta o retorno da circulação espontânea, apenas a sobrevivência. Errado, né? A epinefrina aumenta as chances de retorno à circulação espontânea, porque a gente tem o quê? Uma função vasoconstritora promovido pelo alfa 1. Então, vai melhorar a perfusão coronariana cerebral aqui durante a RCP. E letra E, a principal função da epinefrina é hormonal, sendo liberada pela hipófise. A epinefrina, na verdade, é produzida pelas glândulas suprarrenais e não pela hipófise. E a sua função não é exclusivamente hormonal, porque ela também é utilizada como agente terapêutico aqui nas situações de emergência. Então, função da epinefrina aqui não é exclusivamente hormonal e ela não é liberada pela hipófise, ela é liberada pelas glândulas suprarrenais. Então, atualmente, recomenda-se administrar epinefrina o mais precocemente possível com ritmos não chocáveis. Então, epinefrina, ó, vamos voltar aqui, epinefrina, ritmos não chocáveis. Epinefrina, ritmos não chocáveis. E para a gente relembrar, ritmos chocáveis e não chocáveis. Então, os chocáveis, TV, FV. Chocáveis, TV, FV. E os não chocáveis, nós temos o AESP e a sistolia aqui. Breve revisão para vocês também retomarem esta parte importantíssima dos estudos. Questão de número 6, falando aqui sobre a infecção pelo HIV. Assinale a alternativa. Vamos lá, letra A. O HIV é um retrovírus com genoma RNA da família Retroviridae e da subfamília Lentivirinae. Ô, meu pai amado, né? A IAD sempre vem com essas coisas aí, desses nomes difíceis, e ele traz mesmo, viu? Pertence ao grupo dos retrovírus citopáticos e oncogênicos. A letra A está errada. O HIV, ele é um retrovírus com genoma RNA da família Retroviridae, subfamília Orthorhetovirinae e não Lentivirinae, que é esse negócio aqui, tá? Então, errado, letra A, meu Deus, né? E a Ades adora trazer essas coisas, então é importante vocês saberem. HIV, você vai lembrar que é o do orto. Então, a
família Retroviridae e a subfamília Orto. Lembra assim, é Orto, subfamília é Orto, que é esse nome difícil aqui, Orthorretroviriae, ok? Então, errado por conta disso. Letra B. Janela imunológica é o tempo compreendido entre a... Deu uma travada aqui, mas deixa eu terminar a letra B. Então, janela imunológica é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a apresentação dos sintomas. Na verdade, gente, quando nós falamos de janela imunológica, ela significa o tempo entre a infecção pelo vírus e a produção de anticorpos detectáveis. Então, janela imunológica é tempo entre a infecção pelo vírus e a produção de anticorpos detectáveis nos testes, e não o tempo, né, até os sintomas. Então, a letra B está incorreta por conta disso. Letra C. As chamadas infecções oportunistas não precisam necessariamente assumir um caráter de maior gravidade ou agressividade. Basta desencadearem doenças. Não, né? As infecções oportunistas, elas assumem este caráter, sim, de maior gravidade, né, e agressividade, porque os pacientes vão estar imunossuprimidos, que é o caso dos pacientes HIV positivos. Letra D. A relação sexual durante o período menstrual pode aumentar o risco de transmissão do HIV. Certo, gente, isso pode acontecer sim, porque durante o período da menstruação aumenta, né, este risco por conta da presença de sangue. O sangue tem uma carga viral alta, né? E isso vai facilitar a infecção. Então, a letra D correta. E letra E, produtos espermicidas à base de monoxinil 9 podem ser utilizados em relações sexuais diárias sem aumento do risco de transmissão de HIV. Errado, né? Na verdade, eles vão irritar esses produtos, irritam a mucosa genital e aumenta o risco de HIV ali quando a gente faz esse uso frequente. Então, questão 6, letra D. Só uma revisão de HIV, porque é um conteúdo, gente, que cai muito nas provas aqui da banca, tá? Então é preciso estudar, é preciso revisar muito bem esta temática. Então vamos fazer essa revisão aqui do HIV. Então, o HIV é um retrovírus classificado, ó, a gente já falou, na subfamília dos Lentiviridae. E é uma infecção sexualmente transmissível. Esses vírus compartilham propriedades comuns, né, dessa subfamília aqui, que é o quê? O período de incubação é prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção das células do sangue do sistema nervoso e o sistema imunológico existe ali eles são imunossuprimidos, né? Quando a gente fala de janela imunológica, olha só a importância de vocês entenderem o que é a janela imunológica. É o intervalo de tempo decorrido entre a infecção pelo HIV até a primeira detecção dos anticorpos produzidos pelo sistema de defesa do organismo. Na maioria dos casos, a duração da janela imunológica é de 30 dias, então esse tempo também é importante para vocês saberem. Só que esse tempo pode variar dependendo da reação do organismo também do indivíduo. Se o teste para detecção de anticorpos anti-HIV é realizado durante o período da janela imunológica, existe a possibilidade de gerar um resultado não reagente, mesmo que a pessoa já esteja infectada. Então, nessa forma, o que vai recomendar? Que nos casos de testes com resultados não reagentes, em que permaneça a suspeita da infecção, a testagem vai ter que ser feita o quê? Vai ter que ser repetida ali após os 30 dias da coleta de uma nova amostra. Certo? Então, essa parte da janela imunológica aqui cai bastante nas provas também. E o sangue menstrual, que foi ali o que falamos, né? Ele pode o quê? Transportar patógenos como o HIV e a hepatite. E como o sangue ele tem uma grande quantidade, né? Ali de patógenos, então vai ter ali riscos maiores caso a mulher, né, esteja menstruada. Vamos para a questão 7, que fala sobre planejamento. Então, vamos estudar essa parte de planejamento, que também é um tema muito quente, muito cobrado, recorrente nas provas da IATES. Então, bora lá. Cada vez mais, os enfermeiros vêm ocupando espaços na gestão das instituições de saúde. O enfermeiro possui uma capacitação diferenciada e habilidades específicas como administrador. No que se refere à administração em enfermagem, assinale a alternativa correta.
Aqui ele está perguntando, né, sobre planejamento, administração de enfermagem, mais focado também no planejamento. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar atento para essa etapa, né, para essas fases aqui do planejamento também. Letra A. Segundo Dona Bedian, qualidade é a obtenção de maiores benefícios em proveito de menores riscos para os usuários. Gente, vamos lá, vamos pensar aqui no que diz, né? No que Dona Bedian diz sobre exatamente essa parte para a gente, né? Dos benefícios em relação à qualidade. Quando a gente estuda lá a Dona Bedian, ele de fato, né, verdadeiramente, ele fala sobre qualidade. Ele traz lá um conceito amplo de qualidade, uma definição bem ampla de qualidade para nós. Só que o foco principal é na avaliação de estrutura do processo e dos resultados. Então, quando Dona Bedian fala de qualidade, ele vai focar em processos, estruturas e resultados. E a definição que a alternativa trouxe está muito simplificada, né? Não é exatamente isso que Dona Bedian traz nos seus estudos. Letra B. A carga média de trabalho da unidade de assistência de enfermagem é a multiplicação do produto da quantidade média diária de pacientes assistidos conforme o grau de dependência da equipe de enfermagem ou do tipo de intervenção, pelo tempo médio de assistência de enfermagem despendido por paciente de acordo com o grau de dependência ou intervenção realizada. Na verdade, a descrição, né, dessa carga média aqui tá bem confusa, né? Tá bem imprecisa mesmo, principalmente na parte do cálculo. Então, não está errada a letra B incorreta. Letra C. O planejamento estratégico situacional é um método voltado para o processamento de problemas atuais, problemas potenciais e macro problemas. Sim, gente, o PES, né, o Planejamento Estratégico Situacional, ele é sim um método de planejamento que enfoca na resolução de problemas específicos e que vai sim incluir os problemas que já existem, né, os atuais, os problemas que podem surgir no futuro, que são os potenciais, e questões mais amplas, que a gente chama de macro problemas, onde a gente vai considerar todo o contexto, né, situacional ali. Então, a C é a nossa alternativa correta. Letra D. Consideram-se cuidados semi-intensivos aqueles dispensados a pacientes crônicos que requeiram avaliações médicas e de enfermagem e que se encontram estáveis sob o ponto de vista clínico, porém com total dependência das ações de enfermagem quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. Os semi-intensivos, eles não são exclusivos, né, para pacientes crônicos e totalmente dependentes. Então, a gente vai utilizar aqui, né, para aqueles pacientes que requerem monitoramento contínuo. E a letra E, ela nos traz aqui que o planejamento estratégico situacional é composto por 5 momentos: problematização, explicativo normativo, estratégico e tático operacional. Olha só os momentos do nosso PES: explicativo, normativo, tático operacional e estratégico. Então, a gente tem o quê? 4 momentos do planejamento estratégico, né? O E, N, e T, né, que vocês podem usar aí. O mnemônico que vocês podem usar, né, para os momentos do planejamento estratégico, eu sempre falo que é o TENE, né, TENE. Então, tático com explicativo, normativo com estratégico. Então, vocês podem usar o TENE. Fala TENE aí que você vai lembrar sempre que fazem parte, né, dos momentos do planejamento estratégico situacional, o TENE. Perfeito, vamos para a próxima questão, então, que fala sobre a classificação do risco de Manchester. É impossível, tá, vocês irem para uma prova sem estudarem esta parte aqui de urgência e emergência da classificação do risco de Manchester, que ele cai bastante nas provas de vocês, tá? Então, estudem, saibam, porque na prova da CESDF cai muito, 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 tá? Eu vi ali, se eu não me engano, acredito que foram em praticamente todas as provas da banca, tá? Então, com essa percepção de que foram em todas as provas da banca, provavelmente vai estar na sua também. Letra A. A classificação amarela representa urgência com gravidade extrema. O paciente deve ser atendido em até 10 minutos. Não, né, gente? A classificação amarela, ela representa uma urgência, mas não de gravidade extrema.
O atendimento com o paciente colocado como amarelo, ele vai ser aqui realizado em até 60 minutos e não 10 minutos, como trouxe a alternativa. Letra B. O paciente classificado como verde tem prioridade 0, portanto, pode ser orientado a procurar por meios próprios atenção secundária. Não, né, gente? Não existe isso de prioridade 0, né? Ele vai ter prioridade baixa. Só que ele vai ser atendido na unidade, a gente não vai mandá-lo embora. Ele pode aguardar até 120 minutos, não sendo orientado a procurar atenção secundária por meios próprios. A gente não faz isso. Letra C. O paciente classificado como azul tem prioridade moderada e deve procurar atendimento na atenção especializada imediatamente. Não, né? O paciente como azul é não urgência e não prioridade moderada. E a gente também não vai mandá-lo para um outro serviço. Letra D. O paciente classificado na cor laranja pode esperar por aproximadamente 3 horas para atendimento e é aconselhada a nova classificação em 1 hora e 30 minutos, pois a classificação de risco é sempre dinâmica. Errada também, né? Então, aqui a gente tem que o laranja é considerado urgência muito grave e vai precisar de atendimento em até 10 minutos e não 3 horas. E letra E, que é a nossa resposta, a obstrução de vias aéreas pode gerar um quadro grave e a sua classificação seria vermelha, exigindo atendimento imediato por risco de morte. Então, questão aqui 8, alternativa correta, letra E. Olha só, gente, o nosso classificação de risco, né? Nossa classificação de risco segundo o protocolo de Manchester, que está disponível no Ministério da Saúde. Então, vermelho, emergente, a gente não vai ter que atender na hora, né? 0 minutos aqui. Laranja, muito urgente, 10 minutos. Amarelo, urgente, 60 minutos. Verde, pouco urgente, 120 minutos. E azul, não urgente, 240 minutos. Esse aqui é o tempo de atendimento, né, de acordo com a classificação de risco de Manchester, ok? Questão número 9. No quadro de febre representado no gráfico, olha só, a IADS adora também vir aqui com essas questões que trazem para vocês exatamente isso aqui, ó, as imagens. Tipo de febre, tipo de respiração, né? Respiração Kussmaul, Biot. Isso aqui, ó, essencial, vai cair na sua prova. Então, tipos de febre também relacionar, né, o tipo de febre com o diagnóstico do paciente. Então, no quadro de febre representado no gráfico, observa-se um paciente com hipertermia diária, com variações de mais de 1 grau e sem períodos de apirexia. Com base neste fato, entende-se que há presença de febre, o que, minha gente? Olha só, hipertermia diária, a gente consegue ver aqui, ó, hipertermia diária está sempre, todos os dias, né, com a temperatura acima da linha, né, da febre, da linha da temperatura normal, com variações de mais de 1 grau. Então, tem sempre variações de mais de 1 grau, estão vendo? E sem períodos de apirexia, não existem períodos aqui, tá vendo que a febre não baixa, não existe períodos menores, aqui tá 37 graus, né, então não existem períodos de apirexia. Quando a gente tem uma febre neste formato, sem apirexia, né, com variações ali de mais de 1 grau, hipertermia diária, nós temos a febre remitente. Então, nossa alternativa ficou a letra D. Quais são os tipos de febre aqui e as imagens para vocês relacionarem? Isso aqui é bem importante para vocês estudarem essa parte também. Então, a febre intermitente, olha só, nós temos aqui uma hipertermia com períodos cíclicos de apirexia. Então, é diferente da remitente, porque a remitente não tem apirexia, mas na intermitente nós temos, ó, tá vendo aqui? Tem períodos de apirexia. Exemplos de doença aqui na intermitente, linfomas, malária, tuberculose. A febre contínua, aquela que nós temos variações de até 1 grau, sempre acima do normal, né? Pneumonia é um bom exemplo que nós temos. Febre irregular ou séptica é quando nós temos o que aqui na febre irregular ou séptica? Febre irregular ou séptica, onde nós temos picos muito altos intercalados por temperaturas baixas ou apirexia. Então, exemplo aqui é a septicemia. E a febre remitente, que é uma hipertermia diária com variações maiores de 1 grau sem apirexia. Então, temos aqui a nossa resposta, né, que foi a febre remitente. E, para vocês lembrarem, então, a contínua, temperatura corporal constante, acima de 38 graus, com pouca flutuação. Intermitente, picos de febre intercalados com temperatura em níveis usuais.
A remitente é quando nós temos picos e quedas de febre, sem retorno à temperatura normal. A remitente, vocês sempre vão lembrar, ó. Tente, ela está sempre tentando voltar à temperatura normal. Remitente, tente. Ela não consegue voltar à temperatura normal. Eu só aprendi assim, quando você se depara lá na prova com esses gráficos de febre, vocês vão lembrar de mim, ó. Se tivesse, ó, não volta à temperatura normal, não tem retorno. Você vai lembrar que é a remitente, porque ela tente, ela tá sempre tentando voltar a essa temperatura normal, ela não consegue. Então, ó, perfeito, vocês nunca mais vão esquecer. E a reincidente, que é quando a gente tem aqui períodos febris e períodos com valores de temperatura aceitáveis. Então, tem períodos de febre, tem períodos de normotermia, que muitas vezes duram mais de 24 horas. Questão 10. Agora falando sobre hanseníase. Bora lá agora revisar essa parte de hanseníase, que inclusive é um conteúdo que é muitíssimo cobrado aqui nas provas da IADES da SESDF, tá? Então, se você vai fazer a residência, eu sei que vocês vão fazer, gente, hanseníase tem que revisar, tá? Revisem toda a parte, porque a banca gosta principalmente de se aprofundar nessa temática, tá? Então, a gente precisa ter um olhar mais atento. Vamos lá, então. Com relação ao exame físico do paciente portador de hanseníase, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o local e a técnica de avaliação dos nervos periféricos. Letra A. Radial, lateralização da cabeça, hiperextensão e esternocleidomastoide. Gente, não. Por quê? O nervo radial, ele não é avaliado pela lateralização da cabeça, né, e pelo movimento do músculo aqui. Essa descrição, na verdade, aqui não é, né, adequada para avaliação de hanseníase. Então, letra A está errada. Letra B. Ulnar, braço em flexão, palpação na goteira epitroclear, seguindo o trajeto do nervo superior até 6 centímetros. Gente, está correta, tá? A letra B está certa. O que é isso, Elisa? Não entendi como é que é essa técnica. A gente já vai ver um pouquinho sobre essa técnica, mas está correta, tá? Está certa. E quando a gente fala nisso, como que é essa explicação? Vamos lá. A hanseníase, o que ela é? Ela afeta, né, principalmente os nervos periféricos. Isso vocês já estão craques de saber. Vai afetar os nervos periféricos e, principalmente, o nervo que é mais afetado é o ulnar, que a gente avalia o quê? Pela goteira epitoclear, tá? Que é a região aqui acima do cotovelo, né? A gente vai ver isso também ali na imagem. Então, a gente faz o quê? Uma palpação ao longo do trajeto do nervo, avaliando o espessamento, dor e também as alterações sensoriais. Então, a letra B está correta. Vamos ver aqui, ó, para vocês entenderem. Então, ó, a hanseníase se caracteriza pelo espessamento neural assimétrico que pode vir acompanhado ou não de dor, sendo uma importante propedêutica para o diagnóstico do acompanhamento. Os nervos mais envolvidos na hanseníase: facial, trigêmeo, auricular, radial, ulnar, que é bem importante, mediano, fíbula comum e tibial. A gente até tinha aqui, né, mediano, braquial, trigêmeo, mas estava errado. Aqui a parte do mediano, a letra B, a letra C, né, falou do mediano, só que falou aqui avaliado na região errada, né? O nervo mediano, ele não é avaliado na região posterior inferior do músculo deltoide, né? Ele vai ser palpado aqui na região do punho, exatamente como está aqui na imagem, né? Então, a gente vai palpar aqui na região do punho. Então, olha só, nós temos o ulnar quando a gente vai avaliar. Então, local, técnica do ulnar, braço em flexão, palpação na goteira epitotroclear, seguindo o trajeto do nervo superiormente. Qual a função? Sensibilidade e autonômica em toda a face medial do antebraço. Consequências, nós vamos ter o quê? Hipoestesia, anestesia, amiotrofia, vai ter aqui a garra ulnar, diminuição da força ou função da pinça, né? O paciente não vai conseguir pinçar, e atrofia hipotenar. É interessante vocês saberem de cada um também, tá? A função e o local técnica de cada um, porque pode ser cobrado lá na sua prova também. E olha só aqui do ulnar, tá? Vejam só, dos membros superiores, o radial, o ulnar e o mediano, como que a gente faz essa
palpação, essa avaliação dos nervos periféricos, onde a gente vai olhar o espessamento, choque, dor e assimetria. Então, no radial, né, vai se apertar aqui bem forte, no ulnar, como eu comentei com vocês aqui nessa parte, e o mediano, que é bem aqui, né, no punho. Então, vejam que importante isso, que realmente isso aqui cai muito nas provas de vocês, tá? Nas provas aqui da banca. Então, revisem, vejam muito essa parte que é bem característica de cair na prova de vocês. Vamos para a questão de número 11, falando sobre tipos de dor, que também é um tema aqui, um conteúdo muito cobrado. Então, vamos lá. Dor proveniente da excitação de aferentes nociceptivos que inervam estruturas profundas, como periósteo, músculos, articulações, tendões e fáscias. Caracteriza-se como particularmente intensa. Então, olha só as características dessa dor. Contínua, de fácil localização e proporcional à área lesada. Nos casos crônicos, pode ser percebida como uma dor lancinante, empunhaladas e latejante, no caso de haver acometimento de vasos sanguíneos. Qual é este tipo de dor, minha gente? É a dor somática, né? Vejam quantas informações nós temos aqui. A dor somática. E olha só as características que nós temos. A dor aguda é uma reação do organismo a algo instantâneo. A crônica, ela vai durar, né? Aqui se repetir por meses ou anos. A somática é a soma, né? Estímulos que produzem a sensação e provém principalmente da periferia do corpo. A dor visceral é o estímulo ocasionado pelas anormalidades de órgãos. E a neuropática consiste aqui nos nervos sensitivos do sistema nervoso central que são feridos ou danificados. Então, olha só a somática, as características dela. Inervam estruturas profundas como periósteo, músculos, articulações, tendões e fáscias. Intensa, contínua, fácil localização e proporcional à área lesada. Então, de fato, é a dor somática. Questão 12, agora sobre SUS. No Sistema Único de Saúde, há um princípio o qual afirma que deve ser garantido ao usuário o acesso a todos os níveis de atenção, tendo prioridades às atividades preventivas sem prejuízo das assistenciais. O princípio que retrata essa informação é o... Fácil essa, né, gente? Qual princípio que é este? É a integralidade. Acesso a todos os níveis de atenção. Perfeito. Então, letra E, nossa alternativa correta. E aí, princípios do SUS, depois, para vocês pegarem aqui este mapa e revisarem, né? A universalidade, que define o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis. A integralidade, que é o que nós falamos, é um conjunto articulado de ações e serviços, onde nós temos aqui ações preventivas, que as ações preventivas, elas têm sim a sua importância maior, porque a gente vai sempre prevalecer a prevenção, mas não vai prejudicar as atividades assistenciais. Então, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Preservação da autonomia, que defende a integridade física e moral das pessoas, né, sobre a sua decisão de saúde. Igualdade, que define o quê? Nós temos o acesso à saúde, né, sem preconceitos ou privilégios. Lembrando que nós temos a equidade como também sendo um princípio do SUS que não está descrito de forma explícita, mas a equidade é aquilo da gente dar mais a quem mais precisa. Direito à informação, participação da comunidade, descentralização político-administrativa, que olha só, direção única em cada esfera do governo, onde a gente vai buscar atender mais os municípios. Então, a descentralização é um princípio que busca transferir o quê? A gestão dos serviços de saúde para os municípios, que inclusive a gente fala muito sobre isso, né? Falamos muito sobre isso em diversas situações de estudos aqui dentro do preparatório. Por que que a gente vai priorizar os municípios? Essa descentralização vai para os municípios. Porque os municípios precisam de mais ajuda. Eles são quem, ó, quem está ali na labuta. Então, quem está na labuta precisa de mais instruções, precisa de mais instrumentos, né? Então, aqui exatamente essa parte da direção única com essa transferência voltada para os municípios.
Temos também acolhimento e atendimento às vítimas de violência, que agora entrou, né, novidade na nossa lei. Proteção integral dos direitos humanos, especialmente às crianças e adolescentes, onde nós vamos combater maus tratos, negligência e violência sexual. Atendimento a mulheres vítimas de violência. Então, elas vão receber o quê? Atendimento específico e especializado. Organização dos serviços de saúde de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Então, o que é isso? É a gente não construir, por exemplo, uma UPA do lado da outra, né? Se eu construir uma UPA numa esquina e ter uma UPA na outra esquina, não vai fazer o sentido, né? Não faz sentido. Então, é exatamente isso que traz esse princípio. Capacidade de resolução dos serviços e aqui a integração das ações de saúde para a conjugação dos recursos meio ambiente e saneamento. Depois vocês podem acessar esse material aqui para revisão. Questão número 13. Fala sobre a Lei 8.142 de 90. Então, a Lei 8.142 de 90 regulamenta a participação da sociedade no SUS e para cada esfera de governo determina as duas instâncias de participação. Gente, quais são as duas instâncias de participação da Lei 8.142 de 90? Que fala sobre o quê? Controle social são as conferências e conselhos de saúde. Então, letra C. Quais as diferenças de cada uma delas, que é o que mais cai na prova aí de vocês? Conferência de saúde acontece o que a cada 4 anos. A conferência vai acontecer para a gente avaliar a situação de saúde. Então, para a gente identificar os indicadores, para avaliar como é que está a saúde do município. Então, a cada 4 anos. Ela é convocada pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde. Temos a representação de diversos segmentos sociais. Ela vai ter uma importância aqui na formulação de políticas, análise das condições da população, identificar problemas, vai trazer propostas, né, de melhorias também. Então, conferência de saúde é isso. Já os conselhos, então, conferência de saúde a cada 4 anos, ok? Já os conselhos, nós temos o quê? Eles são um órgão colegiado com representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Tem o quê? Um papel deliberativo e permanente na política de saúde. Importância na diversidade de representantes. Então, a gente vai ter ali, né, essa diversidade. Tem a gestão, tem os profissionais de saúde, tem os usuários. O que nós precisamos saber aqui também do Conselho de Saúde? Ele acontece mensalmente. Então, por isso que a gente fala, ele tem caráter permanente e deliberativo. Permanente porque ele não pode se desfazer, né? Não existe não ter Conselho de Saúde. Ele tem que ter todo mês, tem que ter ali. E deliberativo, que todo mundo tem poder de voto, tem poder de fala. Tá? Inclusive, no Conselho de Saúde, a gente vai ter o quê? A avaliação, né, até econômica. Então, a avaliação dos gastos, né, na economia da saúde. A gente tem aqui dentro do Conselho de Saúde também. Então, essas são as principais diferenças entre conferência e conselho. Então, conferência a cada 4 anos, conselho permanente deliberativo, ou seja, acontece mensalmente. Quem é meu aluno há mais tempo sabe que a gente sempre fala o que dos conselhos de saúde? Que eles são a confusão, né? Se você participa de um conselho de saúde, você vai lembrar que sempre tem briga, tem confusão, né? Entre usuário, gestão profissional. É uma brigaria só, certo? Questão 14, sobre rede de atenção à saúde, tema quentíssimo também aí para as provas de vocês. Em relação à rede de atenção à saúde, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. É um dispositivo que integra a unidade básica de saúde. Ponto terciário da atenção? Não, né, gente? Unidade básica de saúde é o quê? É o nosso ponto primário, né? Unidade básica de saúde. Na verdade, vamos lá. Quando a gente fala em rede de atenção à saúde, o que nós devemos lembrar? Rede, você vai lembrar de uma rede mesmo, interligada. Então, a rede é o quê? Formada por níveis de complexidade crescente. Então, que vai se formar lá desde a unidade básica de saúde até a atenção terciária, que é o hospitalar, né? Que é a nossa atenção hospitalar. Então, se eu falo em atenção primária, que exemplos nós temos? Unidade básica de saúde. Atenção secundária, nós temos o que? Um exemplo? UPA. Atenção terciária, qual o exemplo que nós temos? O hospital, né? O hospital. Então,
não é aqui a unidade básica de saúde um ponto terciário, é um ponto primário. Letra B. A RAS inclui formas de organização e de comunicação no ponto primário, certo? Né? A gente vai começar na atenção primária, para estabelecer as ações e serviços de saúde de forma resolutiva. Tá correta essa parte, só que a gente não pode colocar como apenas aqui a atenção primária. Então, vai abranger o que? Todos os níveis de complexidade. Então, se ela falou aqui, inclui forma de organização no ponto primário, não é só no ponto primário, é em todos os níveis de complexidade do sistema, uma rede. Então, a gente não pode falar só de um ponto. Então, tá errado por conta disso. Letra C. A RAS foi criada pela Portaria 4279 de 2010 e seu objetivo é organizar as ações e serviços de saúde, qualificando a gestão financeira no contexto atual. Nada a ver, né, gente? O objetivo da RAS não é nada a ver com gestão financeira aqui, é exatamente o que nós falamos agora, é da parte de níveis de atenção. Letra D. É um dispositivo que integra desde a sua base, que é a UBS, perfeito, falamos sobre isso, ponto primário de atenção até o hospital, ponto terciário de atenção, perfeito. Inclui a atenção secundária, representada, por exemplo, pelos ambulatórios, perfeitos, pela UPA, perfeito, pelos consultórios de rua, perfeito, além de atenção especializada, perfeito. É isso, exatamente isso. Letra D, nosso gabarito. E a letra E fala que inclui a RAPS, composta por estabelecimentos, por serviços e por equipes que integram o nível primário. Na verdade, não, né? Quando a gente fala em RAPS, nós estamos falando de nível secundário e terciário também, não é apenas o primário. Então, 14, letra D. Gente, separei um mapa aqui completo para vocês de rede de atenção à saúde para vocês acessarem, tá? O que é interessantíssimo vocês saberem? A gente tem aqui as redes, então, que são o quê? Arranjos organizativos de ações e serviços de saúde. Onde vocês vão encontrar aqui, portaria 3 de 2017, tá? As redes prioritárias, importantíssimo vocês verem também. Os atributos da RAS e os elementos que constituem a rede de atenção à saúde. Então, tarefa de casa para vocês é entrarem aqui no mapa, acessarem o mapa e revisarem por ele o que são as RAS, tá? Tenho certeza que vai estar uma questão, pelo menos vai cair na sua prova, tá bom? E questão 15, falando sobre o que é o Decreto 7.508 de 2011. Vamos lá responder essa questão. De acordo com o Decreto 7.508, as regiões de saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite, a CIT. A respeito, assinale a alternativa correta. Antes da gente começar, né, a ver aqui essa questão, o que é a CIT? É a Comissão Intergestores Tripartite. O que é isso, Elisa? Comissão Intergestores Tripartite. Vocês vão lembrar aqui, tripartite são os três entes. Então, a gente tem a União, os estados e o município. Por isso que ela é tripartite. Então, a gente fala em um âmbito mais nacional, né? Um âmbito nacional. Então, a questão, ela está falando sobre o Decreto 7.508, mas especificamente ela quer saber detalhes do quê? Da região de saúde. Então, o que são as regiões de saúde segundo o Decreto 7.508? Elas estão constituídas para organizar o quê? A rede de atenção à saúde. E tem como critério o quê? A população, limite geográfico e critérios, né, de responsabilidade entre cada um dos entes. Então, a União, o Estado e o município, cada um vai ter uma função ali. Então, vamos lá para a resposta. Letra A. As regiões de saúde podem ser compostas por municípios limítrofes por ato único dos municípios que irão constituí-las. A constituição, gente, de uma região de saúde não é só feita pelos municípios, tá? Porque a gente vai ter que ter a articulação com o Estado e vai ter que ser pactuada na CIT, que estados, municípios e a União precisam estar atuantes nisso aqui também. Então, letra A, errada. Letra B. Na Constituição das regiões de saúde com municípios de fronteira com outros países, elas devem seguir somente normas e legislações brasileiras. Não, se a gente está falando de fronteira, nós também vamos ter as normas e legislações do país ali de fronteira. Né? Então, errava aqui, letra B. Letra C. Letra C diz a seguinte: as regiões de saúde terão referência para a transferência de recursos entre os entes federativos. Sim,
correto, né? As regiões de saúde vão ser, sim, essa referência para a transferência dos recursos. Inclusive, é um requisito, né? É necessário ter uma região de saúde para que exista nessa transferência de recurso entre os entes. Letra D, as regiões de saúde seguirão lógica de cronograma pactuado entre os municípios e o governo federal. Na verdade, aqui o cronograma não é, né, fator aqui de constituição das regiões de saúde. Existem critérios específicos para isso. E letra E, para a constituição de uma região de saúde, deve-se ter 3 elementos: população, limites geográficos e critérios de responsabilidade definidos. Olha só, vou entrar aqui, inclusive, no decreto para vocês verem comigo exatamente o que ele fala para a constituição da região de saúde, que é uma dica que eu falo para vocês, sempre entrem no decreto, na lei lá, para vocês acessarem. Olha só, região de saúde, ele traz aqui a definição, né, da região de saúde, que é um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamento de municípios limítrofes. E, ó, para ser instituída uma região de saúde, o que nós precisamos ter? No mínimo, atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Olha só, o cronograma é pactuado nas comissões intergestores e não ali estava escrito como estados, né, e municípios. Então, muito importante essa parte aqui da instituição de uma região de saúde. São os requisitos mínimos, tá? Atenção primária, urgência, emergência, psicossocial, ambulatorial e vigilância em saúde. Vejam, a Constituição, a instituição da região de saúde, tá? É diferente disso aqui, ó. É diferente das portas de entrada do SUS, porque portas de entrada do SUS e constituição das instituições de saúde, das regiões de saúde, são parecidas, tá? Então, cuidado com isso, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui. Portas de entrada que nós temos no Decreto 7.508. A UPE, atenção primária, urgência e emergência, psicossocial e serviços especiais de acesso aberto, são as portas de entrada do SUS, do Decreto 7.508. Vejam, são parecidas, né? Mas não são iguais ao que se institui as regiões de saúde, certo? Então, não confundam com essa parte aqui também para os estudos de vocês. Agora, gente, que nós finalizamos as questões, eu trouxe para vocês uma aposta, né? Minhas apostas aqui dos conteúdos dos temas que vão estar na prova de vocês e nos nossos exercícios de fixação. Então, eu acredito muito que essas temáticas aqui que eu separei são temáticas quentíssimas que caíram aí em todas as outras provas da banca e que eu acredito que vão estar na prova de vocês. Então, revisem esses temas, tá? Estudem, resolvam as questões desses temas, porque na minha visão, assim, vai cair muito, quentíssimos, tá? Quais são eles? Morte encefálica, doação de órgãos, diabetes, hipertensão, hanseníase, o sistema de classificação de risco, que nós vimos aqui, esses temas, inclusive aqui, RCP na gestante, teorias de enfermagem, código de ética, segurança do paciente, exame de Papa Nicolau, aqui principalmente a parte do diagnóstico, né? HPV, imunização, queimaduras, lesão por pressão, escala de Apgar, escala de Glasgow, HIV, UTI, os temas de ventilação mecânica, PAI, catéteres, então, Swan-Ganz, né, os tipos de catéteres que existem, tá? Então, esses são temas quentíssimos. Planejamento estratégico, IRAS, CME e centro cirúrgico, a Lei 8080, Lei 8.142 de 90, a Política Nacional Hospitalar, Decreto 7.508, PNH, Constituição Federal e História do SUS. São os temas que eu aposto que vão estar nas provas de vocês, que vão estar na prova de vocês, certo? Então, deem uma revisada nessas temáticas também. Realizem aqui as questões de pós-fixação e o simulado do SUS para vocês captarem muito bem todos esses temas. Então, se errou alguma questão, revisa e reforça este conteúdo. Gente, um bom estudo para vocês, uma boa prova. Lembrem de não desmarcarem gabarito, tá? Marcou gabarito, não é para ficar voltando e desmarcando. Tenho certeza que vocês vão arrasar nessa prova. Vai ser uma prova de muito sucesso para todos vocês. Vou estar torcendo por aqui. Então, um beijo no coração, bons estudos e boa revisão. Arrasem aí nessa prova e arrasem nesses estudos também.